Nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, que a gente quer saber sobre a harmonização, escultura também, como o William estava explicando para a gente antes. Então, doutor, tem diferença, né, como a gente estava falando, entre harmonização e escultura, esse trabalho de você desenvolver, e além de desenvolver novas técnicas, que é o que você leva para os seus cursos também, né? É isso, Mauro. A escultura facial, ela vai estudar exatamente o que o paciente precisa para o momento. Então, precisa de um cuidado com a pele, ou precisa de um preenchimento, ou um bioestimulador de colágeno. Então, a gente vai exatamente no ponto do que o paciente precisa. Uma outra informação que você tinha perguntado, e é super importante para o pessoal, com quantos anos é ideal iniciar um gerenciamento de pele, um gerenciamento de envelhecimento? O ideal é com 23 anos. A gente tem dois fatores principais de dois amplo aspecto de envelhecimento, que é o intrínseco. O fator intrínseco a gente não muda, só muda com a epigenética, com o estilo de vida que a gente tem, que é a genética. Então, com 23 anos, a gente começa a envelhecer. Se você perguntar assim, até que momento da vida a gente está crescendo, desenvolvendo e depois começa o envelhecimento com 23. E os extrínsecos? Os extrínsecos são tabagismo, bebida alcoólica, alimentação ruim, inflamatória, todos esses fatores que podem influenciar negativamente no envelhecimento da pele. Então, quando a gente fala em gerenciamento de envelhecimento, a gente fala de gerenciamento desses fatores extrínsecos, que são os fatores que a gente consegue controlar. Então, aí a gente lança mão de vários produtos, seja manipulados, seja injetáveis, para conseguir fazer esse gerenciamento de pele. Will, e esses que a gente fala assim, esses preenchedores, fios de PDO, como que é feito esse trabalho? É que depende como está a pele, os cuidados, a idade, é usado esse procedimento? Como que é feito? Isso, Mauro, dentro do processo de envelhecimento, nós temos várias camadas de envelhecimento do nosso corpo. Então, desde a camada mais profunda, que é o osso, começa a absorver e a gente começa a ter falta de densidade óssea. Então, a gente vai perdendo o chassi ósseo, que a gente fala, que é aquela estrutura que segura tudo. E tem várias camadas desse envelhecimento. Então, tem os coxins de gordura profundo, tem a musculatura, coxins de gordura superficial e a pele, que é na região mais superior, que é o que a gente vê, que é o que precisa estar esteticamente bonito. Então, cada produto desses vai numa camada diferente. Por exemplo, se a pele está com flacidez, a gente precisa entrar com um bioestimulador de colágeno para produzir colágeno internamente. Se a pele está com aparência craquelada, a gente precisa entrar com um peeling intenso ou com uma máquina de alta tecnologia para descamar toda a pele e produzir colágeno superficial. Se é aptose, que são as quedas dos tecidos, aí o fio vai ajudar muito bem. Agora, se é falta de volume, pela perda de gordurinha ou de osso, aí o preenchedor é quem vai auxiliar nesse processo. É importante a gente falar também, né, doutor William, tipo lá na Academia da Face, eu estive lá em São Paulo conhecendo, aqui em Cascavel também tem, os cuidados que tem na chegada já é fazer aquele estudo da sua pele. Ela já faz a estimulação, com aquelas pedras e tal, você já vai percebendo ali que a pele já tem um brilho diferente, ela já fica diferente também, né? Isso. Mauro, a gente tem esse cuidado muito em 360 graus, exatamente para não pesar a mão em nenhum procedimento específico. Por exemplo, se a gente quiser preencher todo mundo e tratar todo o problema do rosto do paciente de envelhecimento só com preenchedor, eu vou inflar o paciente. E aí dá aqueles erros que a gente chama de pillow face, que é aqueles rostos muito cheios de preenchedor que fica feio. Então a gente trabalha de uma forma muito mais personalizada para cada paciente. Então a gente vai nas camadas. O tratamento que você está falando é o Face Workout. Aqui em Cascavel nós também temos a Academia da Face, lá tem o Face Workout, que é uma técnica que vai agir na musculatura e na pele do paciente. É patenteado pela gente, a gente que desenvolveu, então somos os pioneiros no Brasil nessa técnica, que nada mais é do que uma musculação dos músculos do rosto. Como eu falei para vocês, no processo de envelhecimento, nosso músculo ele fica envelhecido, ele fica flácido. Então pensem no bumbum. Se a gente não malhar o bumbum, ele vai cair, não vai ficar empinadinho. Com o rosto é a mesma coisa. Então, nós temos um grupo muscular nessa região, que é o grupo de elevação de face, que ele vai caindo com o passar dos anos. Então, o Face Workout, que é aquela técnica que a gente faz com aquele aparelhinho que mexe o rosto sozinho, ele vai tonificar essa musculatura como se fosse uma academia para levantar. Então, a gente vai agir desde produtos que vão fazer a própria estimulação do músculo, então, o seu músculo vai te deixar mais bonito, sem precisar injetar nada, até os injetáveis. Aí o que muita gente pergunta para mim, doutor William, mas
Hoje, a gente está nessa era de não colocar mais ácido hialurônico, todo mundo ficou muito artificial e a gente não gosta disso. O que você acha? Gente, os injetáveis são muito importantes, desde que bem planejado. Porque, como eu falei também, a gente perde a gordurinha no processo de envelhecimento, a gente perde osso no processo de envelhecimento. Então, a gente precisa repor aquele volume para você ficar bonito a longo prazo. E uma coisa que eu escuto muito no consultório, Dr. William, eu quero o lábio da Angelina Jolie. O rosto inteiro da Angelina Jolie, né? Ela é linda. Que é uma atriz de Hollywood, para quem não conhece, dá uma pesquisadinha, uma que referência. Tem os lábios lindos, mas são delas. É dela. É dela mesmo. E ela é uma referência de beleza no mundo. E todo mundo pergunta, Dr. William, eu consigo ficar com um lábio igual ao da Angelina Jolie? A gente precisa analisar a face de cada um. Se combina também, se né, combina. doutor? Então, no visagismo, se eu olhar para o rosto do paciente e falar esse lábio não combina com você, não coloque, escute o profissional, porque senão você vai ficar artificial. Então, a escultura facial, ela vem muito dessa análise global da face do paciente para entender o que combina com ele. E quem vai olhar esse paciente no dia a dia na rua, tem dúvida se ele já fez algum procedimento ou não. Porque a intenção é pegar uma pessoa com seus 40, 50, 60 anos e esse paciente ele volta para a sociedade, para a sua casa e todo mundo olha e fala, nossa, você está uma linda senhora, um lindo senhor de 70 anos, 80 anos. Não querer transformar em 20 anos de idade, porque não tem mais como. Então, o processo ele vai muito dessa questão. E outra coisa que é muito viral da Angelina Jolie é que ela fala que ela não faz procedimento injetável. Mas a gente sabe que muitas pessoas não gostam de falar os procedimentos que fazem, até para não induzir as pessoas a fazer. Ela é uma referência de beleza. Então, se ela falar todos os procedimentos que ela faz, ela vai criar um movimento mundial das pessoas querendo buscar tudo que ela faz. Então, ela também tem esse cuidado como uma forma humanitária mesmo, que ela se preocupa com isso. Então, ela fala que ela não faz. Mas a gente sabe que a idade que ela tem, acho que a Julie está com 50, eu não me lembro direito, mas acho que ela está por aí. Ela não teria os lábios tão carnudos quanto ela tinha com 20 anos de idade. Então, sim, ela sempre teve o lábio carnudo. Mas hoje, ela com certeza coloca um pouquinho para manter o que ela tinha com 20 anos. Porque nesse processo de envelhecimento, ela não teria esse mesmo lábio. E aí que vem o processo do gerenciamento do envelhecimento. Que a Angelina Jolie, por exemplo, tinha um lábio lindo com 20 anos de idade e ela está mantendo esse lábio com seus 50, vai manter nos 60, nos 70, nos 80, porque ela está gerenciando o envelhecimento e não transformando o rosto dela, porque ela já é muito linda. Então, o gerenciamento vem muito disso. E nesse processo de envelhecimento, durante o gerenciamento, Mauro, a gente vai muito eu gosto de explicar para o paciente para ficar bem claro sobre uma balancinha. Então, pega uma balancinha e coloca 2 pesos, que é produção de colágeno e degradação de colágeno. Então, quando a gente está no nosso processo de rejuvenescimento, de crescimento, que é até os 23 anos de idade, essa balança está muito justa com a gente. A gente está produzindo muito colágeno e está degradando pouco. A partir dos 23 anos, nosso metabolismo começa a diminuir. Então, o metabolismo da célula fibroblasto, que é o que produz o colágeno, começa a diminuir essa produção. Então, a balança ela começa a ficar ingrata. A gente começa a produzir pouquinho e degradar muito. Então, o envelhecimento começa a vir. Só que aquele envelhecimento genético, a gente não consegue segurar. É a nossa genética, é do ser humano envelhecer. Então, a gente fica controlando o epigenético, que é a qualidade de vida. Então, a gente vai fazer terapias que vão induzir a produção de colágeno a longo prazo, manipulados que esse paciente vai tomar, que vai induzir a produção de colágeno, e ele vai tomar em cápsulas, em manipulados, antioxidantes que vão inibir a degradação de colágeno e vamos aplicar o Sculptra, vamos aplicar o Radiesse, os produtos que vão ajudar a produzir mais colágeno. Então, essa balança ela começa a ficar mais equilibrada no processo de gerenciamento. E uma coisa que é muito importante que o Will falou, que às vezes o paciente chega com uma foto, né? Ah, eu quero o rosto assim, quero os lábios assim, mas não é bem assim. É o estudo dele que ele vai falar, que é aquela coisa bem interessante. As pessoas olham para você, nossa, como está diferente, ficou legal, mas não sabe o que é aquela coisa discreta. Não aquele padrão que todos ficam com a mesma cara, a mesma bochecha, mesmo tudo. Então, isso que é o legal da escultura facial, do que a harmonização. Mas fica tudo harmonizado e bonito também. Aliás, eu vou pedir para entrar no Instagram do Will ali, para a gente dar uma olhada lá, para falar algumas diferenças, porque são diferenças mínimas, assim, que dá todo um tom ali, né, Will?
Olha lá, vamos ver lá as Porque últimas. lembra lá. sempre, a intenção é melhorar, nunca transformar. Então a gente vai em pontos sutis. Ó, essa primeira foto é do Bill, que é aquele antes e depois, que é super legal. A primeira ali, o rapaz. Isso. O Bill achei que fosse só a foto. Mas o Bill, ele é um caso muito bacana em relação ao processo de escultura. O Bill, ele participou de vários reality shows, acho que o Brasil inteiro conhece ele. Ele sempre foi um cara muito bonito e reconhecido como um cara bonito. Mas pequenos pontos de melhoria fez ele rejuvenescer e ficar mais bonito. E quem olha para ele não entende o que ele fez. Parece que ele sempre foi assim. Só que olha o nariz como ficou mais empinadinho. Olha a mandíbula como ficou mais contornada. Olha o queixo como deu uma projeção bacana. Então a gente consegue um rosto mais robusto, que traz uma beleza diferente. E masculino também, esse quadrado que faz, né, o esse É o mais desenho. viril, né? Vamos descer um pouquinho mais ali, vamos ver se a gente acha um feminino ali também, porque as mulheres, elas já querem mudar bastante e tal, e de vez em quando o Will tem que chamar para a realidade, né? Tem. Não, assim não dá, é muito, porque daí as pessoas às vezes se assustam também nos primeiros momentos ali, mas é isso, é o tato, é o você tocar, você trabalhar, você desenhar o rosto, o lábio. Olha ali. Olha quem que tá ali, ó. A Érica, né? Acabei de ver a Érica Rodrigues ali, ó. A Maurinho mulher da também ponta ali, ó. Aí, não, esse aí acho que é só eu. É desse aí que eu tô falando. Esse é conhecido. Agora Mas, a nova onda de pessoas que vão chegar com a foto é a foto do Mauro, que ele quer esse contorno mandibular. Olha lá, ó, não tinha, era redondinho, né, Will? Deixamos eles quadradinho, olha lá, ó. E no Mauro a gente está num processo de cuidado, como o Mauro está perdendo bastante peso. Inclusive, quem aí em casa estiver passando por esse processo de perda de peso, a tendência de perda de gordura facial, perda de colágeno é gigantesca. Então é importante fazer um trabalho de acompanhamento de gerenciamento de envelhecimento para o rosto não cair, né? Falando da palavra mais fácil de entender, o rosto vai caindo conforme a gente emagrece. E eu tenho parcerias lá em São Paulo com vários nutrólogos que eles me dizem o seguinte: doutor William, eu perco muito paciente no meu consultório porque o paciente começa a emagrecer e ele fala o seguinte: eu não quero mais emagrecer porque eu estou ficando com a cara feia, estou ficando caído. E quando a gente faz esse processo conjunto, o paciente está emagrecendo e eu vou trabalhando colágeno, dando uma levantadinha, o paciente vai ficando muito mais feliz, porque é o corpo bonito, saudável, e o rosto também mais esteticamente positivo, bonito. Tá vendo, gente? Agora, olha, gente, o contorno mandibular do Mauro. Vira de perfil aí, ó. Quadradinho, olha lá. A nova onda agora. Mas é isso aí, mas é o fato de você se cuidar também, como eu falei, né? Agora indo na academia, deu uma caidinha ali, mas já tá tudo resolvido. Mas, ó, vou deixar o Insta do Will ali também. E leve o nosso abraço, sei que agora está em São Paulo, sei que está sempre lá com nossos amigos da Record também, Domingo Espetacular, falando desses cuidados, desses procedimentos. Gratidão e boa viagem, bom retorno para São Paulo. Mauro, muito obrigado pelo convite, quero vir mais vezes, sempre que estiver por aí a gente conversa e conta comigo, vai lá me visitar também. Vou sim, com certeza. Gratidão.